gente esse ano fez uma escolha, e a escolha foi que todos os domingos, nesse tempo que a gente tem aqui de reflexão, a gente quer olhar a vida de Jesus, sua agenda, sua visão de mundo, a maneira como ele tratou as pessoas, que tipo de pessoa ele foi. E o que a gente fez? A gente dividiu isso didaticamente em temporadas. Cada temporada tem 7 episódios, são 7 reflexões. Todas essas temporadas, a gente está na 4ª, elas estão lá no site da igreja, CPBT. Vai lá, maratona, volta atrás, olha, veja onde você perdeu para você se encaixar aqui. 4ª temporada, hoje a gente está no episódio 3. Nessa temporada, nessa 4ª temporada, a gente está só olhando, colocando a lupa, observando mais de perto uma história que Jesus contou. E alguém aqui do pessoal que tem mais um pouco de familiaridade com o texto bíblico e tal, alguém sabe qual é o título desta história ou desta parábola? Alguém? A parábola do filho pródigo. Perfeito. Isso que de alguma maneira entrou para o nosso imaginário. Hoje a gente avança para o episódio 3, o título da nossa temporada é a história que pode mudar a nossa história, e o primeiro episódio foi sobre histórias, o segundo é um título bastante sugestivo, TPM, a gente viu aqui que todos nós temos TPM, e basta olhar no domingo passado, e hoje eu queria falar, indo para o episódio 3, eu queria falar sobre pontes, tá bom? Para tanto, eu queria que a gente pudesse ler juntos e juntas o texto da parábola, da história, e eu coloco ali um pouco do seu contexto já. Vamos juntos e juntas? Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. E nisso Jesus contou a seguinte história. Segura aí, só escuta, não lê, só escuta. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. E não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país, e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Fecha os teus olhos só por um instantinho. Jesus, obrigado por essa história poderosa que um dia você contou e que chega até nós. E eu arriscaria dizer a você, Jesus, que talvez o poder dela seja porque ela é a nossa história. Porque nós nos vemos nesta trama tão poderosamente simples que você criou. Você já está conosco, estava antes da gente vir para cá. A tua presença não está circunscrita a este lugar, porque se assim fosse, você seria um Deus muito medíocre. Muito obrigado, porque a tua presença enche toda a terra.
E muito obrigado, porque não é a pregação, não é a mensagem que é o momento alto do nosso culto. Obrigado porque o abraço, o sorriso, a celebração, a brincadeira, a canção, tudo isso se constitui na tua voz. Agora, continua falando com a gente de uma maneira diferente. E ajuda a nossa mente, o nosso coração, a absorver aquilo que entendemos ser uma reflexão da tua palavra. Coloca nos meus lábios a tua palavra, porque ela é poderosa para falar com o nosso coração. Seja assim. Amém. Amém. Queridos, nós temos a tendência clara, evidente, de selecionar coisas negativas a coisas positivas. Eu e você sabemos disso. Eu vou falar uma frase enigmática, mas eu me explicarei logo depois. A estética da desgraça nos seduz. Eu sei que eu estou sendo enigmático. Sabe o que eu quero dizer com a estética da desgraça nos seduz? O que acontece no trânsito quando a gente tem um acidente? Tem duas pistas, tem um acidente. O que acontece na pista onde o acidente não aconteceu? O que acontece? Por quê? Porque a maioria de nós passa olhando para o acidente. Que sedução é essa que muitas vezes a gente tem pelos aspectos mais negativos da existência? Mais ainda, acho que a gente vive isso nos tempos de hoje. Num diálogo, num argumento, não sei se já reparou, se não, observa uma coisa. Observa a partir de hoje um argumento que em latim é chamado de ad terrorium. Sabe o que é o argumento ad terrorium? É quando a pessoa diz assim, cara, o mundo está acabando. Está tudo ruim. O mundo está despedaçando ao nosso redor. Está tudo absolutamente ruim. Esse é o argumento que traz um enorme pânico. É o argumento que tenta pintar uma destruição, um caos que não se concretiza na prática. É o argumento que só confirma a nossa tendência de olhar ao lado mais negativo. Eu e você sabemos que jornais não venderiam se só falassem de boas notícias. Não venderiam. A gente precisa que, de alguma maneira, a notícia ruim pareça prevalecer. Eu me lembro que eu fui a um determinado congresso sobre responsabilidade social, e quem estava falando lá era a Fátima Bernardes. Eu me lembro dela ter dito uma coisa, ela disse, na faculdade, a gente aprende que o que é notícia é o seguinte, se um avião sair de Congonhas e pousar no Santos Dumont, não tem notícia aí. Porém, se ele cair, tem notícia. Essa nossa tendência de olhar esse aspecto negativo da existência, ela evidentemente tem os seus problemas. E nós temos tanto essa tendência, que a gente pegou essa história de Jesus e deu a ela o título de A História do Filho Pródigo. E mais, lembrando, Jesus nunca teve a intenção de fazer do filho pródigo o personagem central dessa história. Você sabe quem é o personagem central dessa história? Quem é? O pai amoroso. Mas como que a história entra para a história? Ela entra para a história como a história do filho pródigo. Mais do que isso, a nossa tendência negativa, nossa, é tão forte, que a gente tende a olhar esse menino como um garoto realmente mau exemplo. Eu quero resgatar a nossa visão sobre o filho mais novo dessa parábola. Eu quero olhar para ele hoje, não numa perspectiva negativa, até para afastar essa nossa tendência de selecionar o lado mais negativo da existência. Eu quero olhar esse menino como uma das maiores revelações, um dos maiores modelos para a gente reconstruir relações, a gente reconstruir, construir pontes que possam fazer com que os abismos que nos separam deixem de existir. Esse menino é, de fato, um modelo absolutamente incrível. E se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos olhar um modelo de reconciliação, eu quero te dizer que esse garoto foi demais.
Eu já alerto aqui o spoiler. Domingo que vem eu vou falar sobre uma certa romantização que a gente faz com relação ao perdão. Mas eu quero te dizer como é fácil perdoar uma pessoa dessa. É incrível perdoar um garoto assim. Se não veio. A história, você sabe, está ali. O menino chegou e falou: pai, me dá a parte da minha herança, eu quero ir embora e tal. Me dá a parte da minha herança. O pai vai lá, vende da parte da herança dele e tal. E o texto diz que dias depois ele arruma a mala e vai buscar novos horizontes. O que acontece? Ele numa cidade aí tranquila, eu penso assim, uma coisa meio, nem Paris, mas sei lá, eu penso assim numa Barcelona. O cara chega lá em Barcelona, cheio de dinheiro. Que maravilha. E aí ele começa a gastar, e vai e faz aquilo que o dinheiro propicia. E o texto diz que por ser perdulário, por ser pródigo, aliás, a expressão ou a palavra pródigo nada mais é do que sinônimo de gastador sem qualquer consequência, por ter sido pródigo, por ter sido perdulário, por ter sido alguém que não geriu bem o dinheiro que tinha, porque evidentemente, eu faço uma pergunta, quando eu digo evidentemente, eu paro aqui e digo assim, qual a idade que você daria para esse menino? Conversa, qual a idade que você daria? 17. 20. 23. 21. Alguém daria a esse garoto alguma coisa na casa de 35 ou 40 anos? Alguém daria? 35, beleza. Sabe por que só a Márcia daria, talvez só uma pessoa daria 35, talvez 2 pessoas agora? Porque a gente não espera esse tipo de comportamento de uma pessoa já com maturidade, certo? Esse é o tipo de comportamento de garoto, de jovem, de alguém que ainda quer descobrir o mundo e quer experimentar as coisas. Pois eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu examinei a arqueologia e encontrei a certidão de nascimento desse menino. Ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos. E eu fico com pena de um garoto de 18 anos que não queira singrar novos mares, que não queira descobrir novos mundos. Deixa eu falar um negócio para vocês. O filho mais velho do pai era um cara extremamente frustrado porque nunca teve coragem de arriscar. Esse garoto errou, meteu os pés pelas mãos, fez besteira, buscou novos horizontes, feriu sim o pai. Correu, foi atrás, 18 anos e tal. E aí você sabe, ele gastou dinheiro, começou a empobrecer. Tem um detalhe importante. Agora, é porque a parábola ela não tem esse senso de tempo, mas quando ele tinha o último centavo dele, ele gastou os últimos R$3 tomando um chopp na Presidente Vargas para comemorar um determinado título. Beleza. Ele gastou os últimos R$3 no chopp, tomou o chopp, gastou os últimos R$3 no chopp, talvez ainda com a boca úmida da mulher que havia beijado na noite anterior. Gastou o último chopp ali, R$3. Beleza. Esse cara olhou e falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Minha pergunta para mim e para você é a seguinte, quanto tempo esse cara gastou entre o último centavo e a decisão de voltar para a casa do pai? Porque tem um detalhe, não foi. Se fosse rápido assim, a gente olharia para ele com um olhar muito, muito negativo. Eu vou te dizer, ele aguentou uma seca, ele se empregou na fazenda de alguém, ele teve a tentação de comer a comida do porco. E sabe por que ele não voltou rápido para a casa do pai? Por conta de um orgulho básico, e que é o orgulho da sobrevivência, é o seguinte, eu fiz besteira. Cara, deixa eu ver até onde eu aguento. E aí, só tem um detalhe, determinados orgulhos não aguentam a pressão das circunstâncias. Ele quebra, ele olha, e ali, ele quase tentando comer a comida dos porcos, quando ele lembra que o empregado na casa do pai tinha 3 boas refeições, na casa dele tinha 3 boas refeições, ele agora estava comendo, ou tentado a comer comida dos porcos, ele então toma uma resolução, que nem todo mundo sabe fazer, porque tem gente que morreria de fome, mas não voltaria para casa, por uma coisa chamada orgulho imbecil, idiota, que divide e arrebenta. Esse menino fez o que fez, mas na hora H, ele simplesmente teve a humildade de dizer, cara, eu estou passando fome, e aí eu vou voltar para a casa do meu pai. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
Quantos anos você acha que esse garoto tinha quando ele tomou essa decisão? Quanto tempo durou essa aventura? Não responde não, aqui vai a minha tese. Eu acho que ele tinha 30 anos. Essa aventura durou 12 anos. E por que eu estou te dando 30 anos? Por uma razão muito simples. Quando a gente chega nos 30 anos, a gente começa a fazer sínteses. Sabe o que é síntese? Eu tinha essa situação, aí eu vivi essa situação, e agora, tendo vivido essa, sendo esta de um jeito, e esta oposta àquela, eu então faço uma síntese. Alô, garotos de 18 anos, juventude, a gente ainda não viveu o suficiente para fazer sínteses. Começa dos 30 anos, os nossos erros e acertos, os nossos amores e desamores, os nossos encontros e desencontros. Aí, a partir dos 30, nessa base, a gente vai começando a fazer sínteses. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais sínteses a gente vai fazendo. Esse menino aos 30 anos de idade, quem sabe, 25, sei lá, isso é irrelevante. O fato é que ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta, meus queridos, ele volta. Quando ele volta, o pai vem encontrá-lo no meio do caminho. Sobre isso falamos no domingo que vem. Agora, olha que coisa. Olha o que esse garoto faz. Emocionante. Eu gosto dessa imagem. Ele chega e, segundo essa imagem, sabe o que ele faz? Imagina alguém te pedir perdão assim. Porra, perdão. Foi mal. Isso não é perdão, cara. Isso não é arrependimento. Isso não é humildade. Aí, perdão, valeu. O que esse garoto faz? Ele se joga no braço do pai. E você sabe o que ele diz? Pai, olha o que ele diz. O senhor tem que me compreender. O senhor tem que me entender. Eu era jovem. O senhor tem que entender o meu lado. O senhor tem que entender as minhas razões. Eu tive razões para fazer o que fiz. Foi assim que ele começou a conversa? Ele olhou e disse assim, pai, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, pequei. Errei. Se eu tive razões para fazer, isso não entra agora. A única coisa que cabe nesse momento é dizer, eu pequei contra ti. E mais, eu não pequei só contra ti. Eu pequei contra o céu, cara. O que eu fiz foi algo tão absurdamente profundo de errado, que eu te feri e feri o cosmos, feri a Deus, eu feri o universo. Tal era o grau de ferida. Você sabe que no mundo político alguém diz assim, todas as vezes que você vai pedir desculpas, cuidado com o teu pedido de desculpas. Não se exponha demais. Isso é no mundo político, onde qualquer coisa pode ser usada contra você. Num ambiente seguro, você simplesmente se joga no braço do pai e diz, pequei contra ti. Esse menino fez uma enorme besteira, mas ele teve humildade de voltar. E dizer, sem requerer o lugar de origem, ele diz, pai, outra coisa, humildade não é uma postura que eu faço com a minha boca, eu faço com o meu corpo todo. Ele se joga nos braços do pai, se ajoelha, diz, pai, pequei contra ti, contra o céu, eu estou de volta. Mas pai, presta atenção, eu estou querendo a minha cama de volta. Eu estou querendo o meu quarto de volta. Não, pai, eu não quero ser teu filho de novo, não. Eu não mereço ser teu filho de novo, não. Me coloca como um dos teus empregados e já está bom. Faço uma pergunta para você. Não é fácil perdoar alguém assim? É claro que é fácil perdoar alguém assim. Domingo que vem eu quero falar sobre essa romantização do perdão. Como é que eu perdoo uma pessoa que simplesmente erra contra mim e não tem a hombridade, não tem a humildade, não tem a dignidade de dizer, antes de mais nada, pequei contra ti. Esse garoto, ele fez uma coisa. Ele construiu uma ponte. Mas ele só construiu uma ponte porque antes
ele criou um abismo. E, David, vem aqui. Vou te dizer o que é uma amizade, e eu vou te dizer o que é um casamento. Vou te dizer o que é uma relação. Fica aqui do meu lado. Que bom que você está escondendo essa camisa horrível que está aqui. Uma amizade, uma relação familiar, qualquer relação, ela é assim. Vamos andando, David, passo a passo. Pare, passo. Estou aqui, a gente vai vivendo. Tem uma mútua confiança entre nós. De repente, eu faço uma coisa, eu cometo um erro contra a relação. Na hora que eu cometo um erro contra a relação, sabe o que eu crio? Eu crio um abismo. Eu crio uma distância entre esta pessoa a quem eu amo e que me ama. Eu crio um abismo. Só que aí vai entrar um negócio chamado dosimetria do erro. Sabe o que é dosimetria? Quando você vai fazer uma receita, você não coloca a dose certa de fermento, de açúcar. Tem uma frase que não tem na Bíblia, entrou para o vocabulário evangélico, e eu detesto essa frase porque ela é uma falácia. Não tem nem pecadinho nem pecadão. Claro que tem pecadinho e pecadão. Óbvio que tem. Se as penas são diferentes, a ação é igualmente diferente. Ora, há determinados erros que criam abismos muito pequenos. David, eu me afastei de você, dá um pulo para cá. Para a gente montar, ao contrário, já que fui eu que errei, o abismo está lá, olha o que me custou. Tem erros que eu cometo que abrem na relação um abismo desse tamanho. Sabe o que é necessário? Um passo. Tem erros na relação, o abismo é desse tamanho. Tem erros que o abismo é desse tamanho. Sabe qual foi o erro que o filho mais novo cometeu? Que fez um abismo absurdo. E na hora que ele percebeu esse abismo, sabe o que ele fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se jogou nos braços do pai. Esse menino criou um abismo. Mas como pouca gente, ele soube reconstruir. Ele soube botar tijolo sobre tijolo. Passo sobre passo. E aí, meus caros, isso é uma coisa tão poderosa que quando você faz isso, a bola agora está do outro lado. Porque eu errei contra você, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Pai, eu me afastei. Pai, eu gastei o teu dinheiro e o dinheiro do meu irmão, mas eu estou aqui. E eu volto, para usar a nossa expressão, eu volto no sapatinho, eu volto na humildade, eu não volto sentando na porta na janela do ônibus. Não me trate sequer mais como teu filho. E aí, meus caros, apesar de você, essa camisa coloca um abismo entre nós, mas esse menino, se ele, na sua morte, a gente tinha duas maneiras de colocar uma frase na sua lápide. Duas maneiras. A maneira número 1, a gente poderia dizer: aqui jaz um criador de abismos. A maneira número 2, aqui jaz um construtor de pontes. Eu prefiro dizer que esse menino é um exemplo de como construir pontes. Abraça, pega teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto eles estão aqui, dá passos e diz: eu estou reconstruindo. O outro lado, a gente não controla. E segura, porque domingo que vem eu quero te mostrar que o perdão não é capaz de consertar todas as coisas. Mas eu quero te dizer que as pontes que a gente constrói, nos abismos que a gente cria, essas pontes podem salvar, reconstruir e reconciliar. Detalhe importante: diante disso tudo, o pai poderia dizer, magoado: cara, eu não consigo superar isso. Vaza daqui, eu não te quero nem como um dos teus empregados. Se o pai dissesse isso para esse menino, sabe o que aconteceria? Eu vou te dizer.
esse menino poderia voltar para a fome, voltar, sofrer a incapacidade do pai acolhê-lo. Mas eu te digo uma coisa, esse menino poderia morrer em paz. Sabe por quê? Porque ele poderia dizer para si mesmo: sim, eu criei abismos. Sim, eu errei. Sim, eu fui egoísta. Mas eu construí pontes. E quando eu construo pontes sobre os abismos que eu criei, essa ponte me leva a me aproximar. E a pessoa do outro lado pode chegar e me empurrar. E eu posso querer até dizer: deixa eu ficar aqui. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A ponte está construída. No momento em que a tua raiva passar, no momento em que a tua dor passar, a qualquer momento, você pode me permitir de eu chegar perto de você de novo, ou de você vir perto para mim, de mim. Concluindo, as pontes nem sempre aproximam naquele momento os dois lados, mas se tem uma ponte, a qualquer momento, os dois lados podem se reencontrar. É na ausência da ponte onde o abismo se estabelece, e você fica de um lado, e o outro fica do outro lado. E, gente, se tem uma frase que existe na Bíblia, e eu acho esta frase lindamente aterrorizante. Ela me mete um medo absurdo, mas eu acho de uma poesia incrível. Diz o salmista: um abismo chama outro abismo, que chama um outro abismo, que chama um outro abismo. E você sabe como é que a gente destrói abismos? Construindo pontes. Eu e você somos pródigos por natureza, mas que Jesus nos faça construtores de pontes, para a glória do nome dele e para a saúde das nossas relações.